Boa noite a todas as pessoas presentes. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila de Giovanni, faço parte da diretoria da Rede Latino-Americana de Alfabetização. Estamos muito felizes em dar continuidade aos encontros do Núcleo Brasil, esse é o 4º encontro. A gente, no primeiro semestre, nós realizamos a Semana Emília Ferreiro, que homenageou a vida, a obra e o legado de uma das principais pesquisadoras do campo da alfabetização. Foi uma verdadeira loucura de tanto trabalho que tivemos, mas uma alegria imensa poder acompanhar os retornos de vocês, de avaliações, com tantos comentários destacando como o evento promoveu reflexões, circulou pesquisas, né, experiências, saberes, e foi uma oportunidade incrível para a gente integrar, né, acho que a rede latino-americana, acho que nós tivemos representantes do México, da Argentina, do Chile, do Brasil, claro, foram 22 mesas, 68 palestrantes, gente, a gente emitiu 4.630 certificados pelo sistema Simpla, e estamos acompanhando lá o YouTube, já tem 8.000 acessos nos vídeos que nós temos lá no YouTube, né, das mesas, então bastante gente, né, foi um bom momento também, apesar de não ter sido presencial, mas ter essa oportunidade de ser online, oportunidade para ter bastante gente de diferentes lugares, mas também uma oportunidade para a gente rever as pessoas, enfim, acho que muito afeto e muita contribuição de todas vocês, né, de todas nós aqui que estamos presentes. Quem está chegando agora, não conseguiu participar, os vídeos estão disponíveis no nosso canal. Eu mesma ainda não consegui ver todas as mesas, mas sempre que posso, corro lá para assistir mais uma mesa e poder acompanhar tudo que foi, todas essas 22 mesas que aconteceram. Eu queria dar boas-vindas aos novos associados, em nome aqui de todo mundo da diretoria e das comissões da Rede Latino-Americana, dar boas-vindas aos novos associados. Desde o relançamento da rede, em maio de 2023, nós reafirmamos que ser membro dessa rede é assumir um compromisso coletivo com a luta da alfabetização justa para todas, para cada uma das crianças, jovens, adolescentes e idosos, e fazer parte desse coletivo é também assumir uma atuação política com ações propositivas que incidam nas políticas públicas de alfabetização de todo o Brasil. Então, nosso desejo é que a gente possa mobilizar cada vez mais pessoas, representando aí os diferentes territórios do nosso país. Hoje nós somos 450 membros, númerozinho redondo, não sei se entrou mais alguém nas últimas horas, mas na hora do almoço eram 450, e aí também vou pedir para vocês, não só para os novos, mas para quem está com a gente já quase um ano, né, os primeiros associados, que aconteceu em setembro, para que vocês continuem nos ajudando aí a divulgar, e ficam muito à vontade para contribuir com ideias, com sugestões, com propostas, para qualificar as nossas ações. Nossa programação desse semestre está linda, bom, eu fico super empolgada aqui, né, a gente vai ter uma série de 3 encontros do Núcleo Brasil, primeiro hoje, com a Renata e com a Rosaura, o segundo em setembro, com a Giovana Zen, abordando o tema Psicogênese da Língua Escrita, uma reflexão para além das etiquetas, e o terceiro em novembro, para conhecer os resultados de uma investigação didática desenvolvida nas turmas de 4º, 5º e 6º anos, em uma escola sobre produção textual, realizada pelo Centro de Pesquisas e Estudos do Ateliê Acaia e a Roda Educativa, com orientação da nossa querida mestra, professora Délia Leme. A gente vai ter também encontros abertos pelo Núcleo da América Latina, Ana Maria Kaufmann e Délia, em agosto e outubro, já confirmaram, e estamos ansiosos aí, esperando que vocês aproveitem muito, aproveitem bastante e gostem dos encontros. Estamos planejando outras ações também, mas acho que em breve a gente compartilha com vocês. Esses encontros, meninas e meninos, vocês têm um menino aqui, estou vendo aqui na casa, pelas meninas aqui na minha frente, serão certificados, por isso que a gente pediu para vocês fazerem a inscrição, mesmo associados, para fazerem as inscrições, para a gente organizar tudo via plataforma Simpla, para ajudar nesse processo de envio dos certificados, e a gente vai funcionar como a gente funcionou em alguns outros encontros, na Semana Emília Ferreira, a gente vai passar uma lista de presença e vocês vão receber o certificado por e-mail, tá?
Então, antes de passar a palavra para a Rei e para a Rosaura, eu também queria lembrar vocês, ou comunicar para as pessoas novas, que a gente lançou um manifesto contra a redução da leitura, a oralização mecânica. Eu vou colocar aqui no chat para vocês poderem ler. Quem não conhece, fazer a leitura, assinar se vocês concordarem, e também nos ajudar a fazer essa divulgação, que é muito importante, e a gente amplia aí as leituras desse documento. Vou daqui a pouquinho colocar no chat para vocês também conhecerem e ajudar na divulgação. Bom, antes de passar para a Rei e para a Rosaura, Giovana Zen está aqui com a gente. Gi, quer dar uma palavrinha? Sim, quero dar boa noite a todas, a todos, dizer que é muito bom encontrar vocês. Eu fico sempre imaginando como seria esse encontro presencial. A gente ia se abraçar, a gente ia se beijar, enfim, né? Enfim, dá uma coceirinha para que isso aconteça. Quem sabe a gente consegue realizar. Enfim, temos, como o Pri já falou, muitas coisas para acontecer nesse segundo semestre. No primeiro semestre a gente fez a Semana Emília Ferreiro, que foi espetacular, né? Foi uma coisa que nem a gente imaginava que ia ganhar a proporção que ganhou, e agora vamos começar esse segundo semestre com todas essas coisas boas, né? Acho que a gente começa hoje, né, com a apresentação de Rosaura e Renata, do percurso formativo que nós elaboramos junto com a Roda Educativa, com a Avante, enfim, né, nessa parceria excelente aí, em parceria com a Secretaria de Educação Básica do MEC, e é nossa intenção mesmo, né, que esse material chegue ao maior número possível de pessoas, que as pessoas possam acessar, possam saber como utilizar. Então, Renata e Rosaura, aí, principalmente, têm trabalhado muito nesse sentido, né, de fazer chegar esse material ao maior número possível de pessoas. E eu vou aproveitar para contar o que Pri disse, que tem mais umas coisinhas para acontecer nesse semestre, vou contar. As outras coisinhas que tem para acontecer nesse semestre, a gente está planejando não, já está encaminhando, né, a realização de um curso de extensão, também com a intenção de divulgar esse material, numa parceria da rede com a Universidade Federal da Bahia. Então, a gente vai oferecer 6 cursos de extensão, de 20 horas cada um, e a gente vai priorizar, claro, né, as pessoas que são associadas à rede latino-americana de alfabetização, e principalmente, né, profissionais de municípios que não foram atendidos na especialização que estamos realizando agora. Então, Rosaura e Renata provavelmente falarão um pouco da especialização também. A gente ainda não está divulgando isso oficialmente, porque está tramitando ainda todas as autorizações na UFBA para que o curso seja aprovado do jeito que a gente quer, enfim, mas a gente está trabalhando para isso, né? A gente acha que essa é uma ação importante, a gente vai contar, né, com a colaboração de vocês para divulgar esse curso, para fazer chegar esse curso às pessoas que não tiveram acesso na especialização, né, para que a gente possa, de fato, né, eu lembro quando nós relançamos a rede, uma das coisas que eu falei na abertura, né, é que a gente precisava trabalhar para democratizar o acesso ao conhecimento didático construído nas últimas décadas, né, e que ainda não chegou para a maioria dos professores desse país, né. A gente teve há 25 anos atrás o PROFA, que foi, né, um divisor de águas na vida de muitos professores brasileiros, né, de todos nós, mas a gente não, enfim, depois disso a gente não conseguiu mais democratizar o acesso ao conhecimento didático produzido
nesses últimos anos, como a gente conseguiu fazer com o Profa. Então, esse material do percurso formativo é, né, a realização desse sonho de democratização ao acesso a esse conhecimento, e a gente segue trabalhando para isso, né? O curso de extensão também vem nessa direção, a gente está torcendo para que dê tudo certo, né? E que a gente consiga, de fato, fazer chegar ao maior número possível de pessoas. Então, isso, quero agradecer imensamente, né, a todos que estão aí envolvidos, colaborando com a rede, trabalhando pela rede, né, minhas parceiras de diretoria, os membros das comissões, né, da comissão de comunicação, da comissão editorial, enfim, por trás de cada ação que a gente realiza, tem um monte de gente trabalhando, doando seu tempo, encontrando, né, brechas no seu tempo, porque todo mundo trabalha em mil e outras coisas, então quero agradecer mais uma vez, né, ao empenho de todo mundo, né, de fato, como a Pri falou, participar da rede é assumir esse compromisso coletivo, né, por uma alfabetização que a gente acredita, que a gente quer, né, fazer chegar ao maior número possível de professores, então é para isso que a gente está aqui. Então, muito obrigada Rosário e Renata mais uma vez, né, e sigamos. Um beijo. Vamos para o que mais interessa. Vou apresentar aqui as nossas queridas Renata e Rosáura, para quem ainda não teve a chance de conhecê-las. Então, a Rê Frauendorf é mestre e doutora pela Faculdade de Educação da Unicamp, com foco em formação de professores e trabalho docente, coordena projetos de formação continuada pelo Instituto Avisalá, é coordenadora estadual do Polo da Unicamp, do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil, LEI, pelo MEC, e coordena o grupo de alfabetização em diálogos do Grupad. É professora da pós-graduação do Instituto Veracruz e pesquisadora colaboradora do GPEC na Unicamp. A Rê coordenou o percurso formativo de alfabetização inicial do primeiros aos segundos anos, que ela vai falar um pouquinho disso, que a Giovana também já antecipou, e integrou aí a equipe do programa Ler e Escrever da Rede Estadual de São Paulo. A Rosáura Soligo, é psicóloga, pedagoga, mestre e doutora pela Unicamp, atuou com Paulo Freire durante sua gestão na Secretaria de Educação de São Paulo, assessora projetos de formação e reorientação curricular em várias redes e no Ministério da Educação, coordenou o percurso formativo de alfabetização inicial, que será implementado em 2025, que está sendo, né, implementado, integra a equipe do Prêmio Educador Nota 10 desde 2017, produz materiais formativos, desenvolve cursos e formações, e integra a diretoria da Rede Latino-Americana de Alfabetização e da Associação Brasileira de Pesquisa Autobiográfica. Bem-vindas, meninas, obrigada pelo convite. Para a gente tem esses currículos lindos aqui, mas a gente chama assim, Oi, Rê. Bem-vindas, meninas. Bem, boa noite a todo mundo que veio, né? É uma satisfação reencontrar algumas pessoas de longa data e encontrar novos associados que se juntaram a gente e que trazem um sangue novo aí para a nossa associação, né? Que a gente espera continue aumentando de tamanho, dada a relevância que a gente vê em uma instituição que agarrou com unhas e dentes, né, o compromisso de abordar a alfabetização que nós entendemos que as crianças merecem e têm direito, né? Nós fizemos em dezembro uma reunião como essa, né, um encontro de atualização, para contar um pouco para as pessoas que participaram o que era exatamente esse percurso formativo, a natureza desse projeto, que história ele tinha e como que ele se configurou, no final das contas, né, em um trabalho com várias
frentes, na verdade, né? Então, a gente teve a produção de material escrito, de vídeos, e agora estamos, Renata e eu, na coordenação do curso de pós-graduação, que está tratando do conteúdo do percurso formativo, com formadores de diferentes lugares do país, né, de vários estados, a maioria deles, na verdade, só não tem um estado brasileiro participando, e a gente está nessa luta eterna aí, né, para fazer valer nossas ideias, que, claro, a gente acredita que são boas para as professoras e para as crianças na escola também, né? Desta vez, a gente resolveu não retomar tudo de novo, né? Mas tratar um pouco do bom uso possível desse material, que já está sendo feito, né, por algumas instituições e por vários formadores, e contar um pouco para vocês como que nós que produzimos um material que tem uma estrutura, que tem uma organização e que tem um modo de uma certa lógica de organização, né, um modo de apresentação das ideias e tudo mais, como que nós mesmos já estamos pensando há alguns meses planos B para o próprio material, né? Então, esses planos B é um pouco do conteúdo principal do encontro de hoje, quer dizer, quem quiser trabalhar com esse material e não faz parte dos 800 profissionais que tiveram a chance de participar do curso de especialização que está sendo oferecido pelo MEC, junto com a Universidade Federal do Piauí, pode, né, participar de ações planejadas nas suas respectivas instituições, a partir do material que já está todo ele hoje disponível, coisa que em dezembro ainda não estava, né? Então, a gente vai apresentar para vocês um material que não é para ficar falando a respeito dele, né? Porque a maior parte das pessoas que aqui está já conhece, mas em respeito a quem não teve ainda a chance de conhecer, e para que todos tenham, né, esse material que nós vamos apresentar aqui em forma de slide, como um recurso para ser utilizado depois, para consultar melhor, para, enfim, fazer o uso que vocês desejarem, né? Então, a gente vai apresentar rapidamente a maior parte das coisas relacionadas à informação sobre o material, para podermos nos deter mais naquilo que nos propusemos agora, que é onde buscar esse material e o que é possível fazer com ele, e quem já está fazendo, o que está fazendo e de que maneira, tá bem? Acho que Renata poderia também dar um oi, depois a gente passa para a apresentação do material que nós organizamos na forma de slide para vocês. Então, boa noite a todas as pessoas, uma alegria estar aqui conversando com vocês nesse encontro, né, nessa noite fria para muitos de nós, outras encaloradas, né, que a gente vê aqui essa diversidade tão linda do nosso país, né, enquanto umas estão todas enfurnadas, tem outras de regata e tá tudo certo, né, maravilha. Então, a gente segue com essa ideia de fazer uma apresentação, cuidando do tempo, para que a gente possa abrir para essa conversa, né? Então, é importante que, ao longo da apresentação, da Rosaura, da minha fala, o que vocês forem pensando e compartilhando no chat, ou mesmo depois a gente abrir esse espaço para o diálogo. Então, agradeço aí mais uma vez a oportunidade, o convite de estar aqui, e que a gente possa ter um feliz encontro. Rosaura. Muito bem, então,
pediria que colocasse a apresentação, né? A gente chamou esse nosso quarto encontro de percurso formativo de alfabetização inicial do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, como ter acesso ao material e utilizá-lo na formação, né? Pode seguir, por gentileza. Então, o que a gente vai apresentar para vocês, esses primeiros tópicos aí muito rapidamente, e vamos nos deter nos dois últimos, tá? As autoras, o material, onde acessar o material, né? E aí vamos nos deter mais no que consideramos principal, que são os pressupostos metodológicos de formação e as possibilidades de trabalho com esse percurso, né? Então, vamos passando aí, por gentileza. As autoras, vem o nome a seguir. Então, somos ao todo 60 autoras de 31 instituições, tá? 52 autoras são do material de primeiro e segundo ano, formadoras, destinado a formadoras e professoras, e as demais são da equipe de gestão, que produziram o fascículo de gestão endereçado aí às equipes gestoras. E nesse grupo também está a equipe que produziu os vídeos. Então, somos 60, né? Não é pouca coisa, 31 instituições onde atuam essas 60 pessoas, também não é pouca coisa. A gente tem bastante orgulho desse movimento grande, né, de pessoas em torno de ideias comuns. Pode seguir, por gentileza. Agora, os materiais, né, que é conhecido esses materiais são conhecidos, né, de vários de vocês, de outros não. Vamos lá, então, próximo. Então, o que a gente tem, concretamente, que constitui o chamado percurso formativo de alfabetização inicial, destinado a educadores de primeiro e segundo ano? Vou ler o que está aqui na parte à nossa direita, né? Nós temos 12 fascículos com muitos subsídios, temos 10 vídeos com propostas de sala de aula e depoimentos de professoras e gestores e especialistas. Nós temos um curso de especialização de 360 horas para formar 800 formadores e um curso de formação de 120 horas nos coordenado por esses formadores do curso de especialização nos territórios, que alguns territórios, alguns estados já começaram, outros começarão no segundo semestre agora, e outros em 2026. Mas a previsão é que esses 800 formadores possam fazer o melhor uso possível do material e do que estão aprendendo no curso de especialização para desenvolver, por sua vez, um curso de 120 horas lá na ponta, lá na base, lá no seu território, né? Então, se destina esse curso lá em cada território a professoras ou outros profissionais da educação, coordenadoras pedagógicas, formadoras que vão, por sua vez, formar outros professores. Aí, em cada estado, isso está sendo definido conforme as possibilidades, as circunstâncias que se tem ali, tá? O enfoque principal, em todos os casos, é o conhecimento didático, pautado no conhecimento científico sobre os processos de aprendizagem. Também assim foi há 25 anos atrás no PROFA. Mal a gente acredita que se passou um quarto de século já, né?
do Profa para cá. Então, estava na hora de acontecer, como Giovana disse, um processo agora que atualiza e vai adiante, disponibilizando, democratizando aí esse conhecimento com os nossos colegas educadores, né? Então, o material, ele é destinado a formadores, equipes gestoras e professoras de primeiro e segundo ano. Os 12 fascículos são assim distribuídos, um fascículo de apresentação, que tem a fundamentação geral de tudo que é proposto na sequência, 5 fascículos destinados a professoras, 5 a formadores e um fascículo a equipes gestoras, que é um fascículo muito sensacional também. Pode seguir, por gentileza. Eu vou passando rapidinho, só para localizar quem não conhece ainda e os demais relembrarem, né? Os fascículos, eles são o quê? Eles são uma publicação que organiza um conjunto de textos. São 9 textos, geralmente, né? Então, tem uma apresentação da temática daquela publicação, aí tem 2 unidades por fascículo. Um texto complementar, considerações finais, e um para saber mais, que remete a outras publicações complementares e tudo mais, né? Cada unidade, ela tem uma organização similar, né? Então, tem uma parte de fundamentação, uma parte que diz respeito àquilo que se debateu, né? Que se é leitura pelas crianças que ainda não leem e tudo mais, vai vir depois uma discussão de como isso se insere na rotina, com essa problematização e essa proposta. Aí tem uma tematização dessa perspectiva que está sendo abordada desde o início, se for leitura pela própria criança, isso, se for escrita pela professora, enfim, aquilo que se definiu para aquela unidade como temática geral, vem com essa fundamentação, depois como que se insere na rotina, depois uma tematização que aprofunda a reflexão do ponto de vista didático e uma atividade prática sugerida para que o professor realize com sua turma, a professora, enfim, e possa depois, no outro encontro, trazer os elementos que essa realização da proposta lhe fez pensar, os resultados que teve e tudo mais. No que diz respeito aos formadores, né, o material está assim organizado. 5 fascículos equivalentes aos de professores, com as mesmas temáticas, só que com uma perspectiva de formador e não de professor, que é de quem vai realizar o trabalho diretamente com as crianças, né? Esses 5 fascículos têm 10 unidades, assim como o das professoras, e para cada unidade tem uma pauta planejada e sugerida, e a gente vai falar um pouco disso hoje, né? Com subsídios para desenvolvê-la. Então, é um material que tem muitos subsídios, né? Ali, como está indicado nessa parte destacada acima, ali, a cada uma das 10 unidades corresponde um encontro formativo com duração de 4 horas, com uma pauta orientada para os formadores, né? Então, a gente tentou cercar de vários lados, com subsídios, propostas de realização pelas professoras, exemplos, tematização de cenas de sala de aula, ou de fragmentos de vídeo, ou escritas, né, cenas registradas por escrito. Tudo que a gente sabia, essas 60 autoras aí, né, foi convertido em material de subsídio para poder disponibilizar para as professoras, como disse a Giovana, o conhecimento didático hoje disponível, né?
para que a gente pudesse aproveitar essa chance, né, de estar produzindo algo em parceria com o MEC que pudesse ficar para os sistemas de ensino de um modo geral, né? Pode seguir. Aí nós temos duas capas, né? Para quem não conhece ainda, a primeira capa branquinha ali é do fascículo de apresentação, que tem os fundamentos, essa pretinha é do fascículo de gestão, e, além desses, tem 10 fascículos, então, como eu disse, 5 para professoras e 5 para formadores. Quem levantou a mão, tem alguma dúvida? Ou foi por engano? Pode seguir, então, por gentileza. Também gostaria de saber em relação ao acesso aos slides. Esses de agora, vocês vão receber depois, se é desse que você está falando, tá bem? Bem, aqui é o percurso formativo descrito por temas, né? Então, a coleção do material escrito tem o primeiro fascículo de apresentação, que trata da proposta de alfabetização, quer dizer, que ideias, que concepções, o que se tem indicado como fundamentos da alfabetização inicial, e a mesma coisa em relação à formação continuada. Depois, a gente tem um glossário, onde há 30 conceitos que estão aí abaixo, né, que foram selecionados como sendo aqueles que talvez pudessem contribuir mais nesse momento para a reflexão dos educadores sobre o que é que estamos falando quando nos referimos a eles, né? Pode seguir, por gentileza. Aí o fascículo 1 das professoras tem um grande título, que está destacado em negrito, Organização do Trabalho Pedagógico, Planejamento e Gestão da Sala de Aula na Alfabetização Inicial. E aí, nesse fascículo 1 das professoras, tem 9 textos de subsídio para as professoras poderem se aprofundar nesse grande tema aí. E para as formadoras tem um fascículo equivalente com os mesmos temas, mas na perspectiva de como abordar na formação isso que está aí proposto para as professoras, né? E assim vai adiante o fascículo 2, práticas de leitura escrita em situações do cotidiano. Vejam vocês que é tudo mesmo nessa perspectiva didática que eu me referi, que é o enfoque principal, sempre muito fundamentado, mas a questão é como ensinar, afinal de contas, os nossos meninos e meninas no processo de alfabetização inicial. Aí, 9 textos também, tudo sobre práticas de leitura escrita em situações do cotidiano. Aí, fascículo 3, práticas de leitura escrita de textos literários, super bacana, pode seguir. Fascículo 4, práticas de leitura escrita de textos com função informativa, que a gente acha que é um fascículo super bacana e relevante mesmo, né? Bacana nesse sentido de ser uma contribuição importante, porque muitas vezes, no primeiro e no segundo ano, não se acha que é muito importante trabalhar com textos com função informativa, né? E é muito importante. Aí o fascículo 5, na próxima página, ensino contextualizado e reflexivo na alfabetização inicial, integração, reflexão e práticas colaborativas. Nesse fascículo 5, a gente tem vários temas que nos pareceram fundamentais para complementar tudo que estava já proposto nos anteriores, né? Então, por exemplo, ali no antepenúltimo tópico, novas abordagens para velhas práticas, nós entendemos que é uma reflexão importante, né? Que não falamos disso até então, vamos falar aí nesse final, né?
Avaliação, último tópico, das aprendizagens e das condições didáticas no contexto de um determinado projeto, então, especificando um pouco como é que se pode fazer isso, e assim a gente encerra os fascículos de professoras, lembrando que para cada um deles tem um equivalente destinado aos formadores que vão abordá-los, né? Pode seguir a próxima. Aí o fascículo destinado à equipe de gestão, que tem esse grande tema, que é a gestão escolar e o compromisso com a alfabetização e a formação integral das crianças. E aí são muitos textos sensacionais, né? Já tem gente trabalhando com eles e tendo excelentes resultados, um trabalho de formação de gestores que já se tinha em mente fazer, e aí o material chegou e contribuiu especialmente, aí, dando uma outra potência para o trabalho, né? Pode seguir. Aí os vídeos da série Criança Alfabetizada, né? São 10 vídeos. Só um minutinho, Larissa. Pode passar adiante para vocês verem aí quais são os temas, enquanto Larissa fala o que você quer aí. Qual que é a questão, Larissa? Rosaura, eu queria saber, diante é uma pergunta que desde o início eu estava interessada, quais o meu município, que é Salvador, ele faz parte, ele está participando desse projeto? Então, Salvador, como faz parte de um estado que ainda não começou o trabalho, porque só está previsto para o segundo semestre, em discussão se vai começar agora mesmo em agosto, não teve início ainda. Mas é possível que Salvador, sendo a capital, tenha formadores, sim. Eu não posso te dizer, porque eu não tenho de cabeça todos os municípios que estão participando, né? Ok, obrigada. Viu, Agora, Rosaura? de qualquer maneira, Larissa, o que ocorre é o seguinte: nós temos municípios que estão participando, porque já tem formadores dentro da especialização, e por causa disso já desenvolveram toda uma discussão de como vão realizar o trabalho, mas qualquer município pode pegar esse material aqui e fazer o trabalho que achar por bem, tá? Então, isso é algo que a gente também tem dito. Nós vamos, daqui a pouco, mostrar para vocês o relato de um município que já está fazendo, que não tem ninguém no curso de especialização, mas, quando viu o material, achou que tinha que fazer uso imediatamente, né? Ok, obrigada. Nada. Os vídeos, então, a criança no centro da proposta de alfabetização, a professora no centro das decisões pedagógicas, ambiente alfabetizador, práticas de leitura por meio da professora, práticas de leitura pelas crianças para aprender a ler, práticas de escrita pelas crianças para aprender a escrever, práticas de escrita por meio da professora, práticas de leitura e escrita para aprender mais sobre um assunto, que é onde entram os textos com função informativa, o trabalho com projetos didáticos e um vídeo específico destinado às equipes gestoras, que é desafios e possibilidades da gestão escolar. Então, esse é o kit de vídeos, né, que também está disponível, a gente já vai mostrar aqui onde. Pode seguir. Aí já a Renata vai falar, tá bom? Onde acessar esse material? Pode seguir. Então, onde estão os textos escritos? Para quem não sabe ainda, no AvaMec, está ali o link. Assim que vocês receberem esses slides, basta clicar ali, já vai direto lá para o AvaMec, e aí é só se inscrever em segundos e ter acesso ao material, e pode baixar tudo o que quiser, estudar e fazer o melhor uso possível disso, né? Os vídeos, eles estão em uma playlist dentro do canal do MEC do YouTube, que aí está, né? A indicação também, basta entrar e acessar diretamente.
Aí tem um material de avaliação que não faz parte do percurso formativo, mas que tem relação com o percurso formativo e que foi conteúdo da live que nós realizamos, Renata e eu, a convite do MEC anteontem, e que foi um material considerado muito útil, as pessoas participaram em peso da live, teve muitas visualizações, muitos comentários assim sobre a importância, né, de haver esse material disponível que vai indicando quais as propostas didáticas podem ser desenvolvidas para que determinadas habilidades indicadas nas matrizes de avaliação se constituam, se construam, se desenvolvam ali no conjunto do trabalho pedagógico, né? E, por fim, onde encontrar os subsídios que nós vamos compartilhar daqui a pouco. Então, daqui a pouco a gente vai mostrar alguns fragmentos de subsídios para vocês, e aqui já está indicado onde acessar, que é em um drive, onde todos eles estão hospedados, e daí também vocês, basta entrarem no link, que vocês terão acesso a todos os textos na versão integral. Pode seguir, por gentileza, Camila. E agora a gente passa para a discussão principal no nosso dia de hoje, né, que é uma das discussões principais, os pressupostos metodológicos e, daqui a pouco, os usos possíveis desse conjuntão de material aí que eu fui rapidamente apresentando para vocês, uma vez que muitos já conhecem, né? Vamos lá, Renata. Sigo eu aqui? Segue você? Sim, segue você. Ah, então tá bom. Só respondendo para Ana Lúcia, não sei te dizer de cabeça agora quais são os estados que já iniciaram a formação. Não são muitos dos que estão participando, enfim, não consigo lembrar agora de bate-pronto aqui. Mas a questão que a gente tem é isso: alguns que começaram e que estão fazendo chegar nas redes, mas a grande maioria, é a minoria, tá, que já iniciou. A grande maioria optou para 2026, alguns poucos também iniciando agora no segundo semestre. Mato Grosso, eu preciso pensar aqui, mas acredito que não, né? Preciso lembrar qual é a turma, qual é a tutora. Daqui a pouco eu conecto aqui os fios para lembrar, mas eu acredito que Mato Grosso não tinha começado ainda não, tá bom? Bom, então, acho que dando continuidade aqui, né, o que a Rosaura foi apresentando, como a formação como resposta a necessidades, e que também dialoga com aquilo que a gente pretende partilhar mais adiante, que é justamente o uso desse material todo produzido, né? Então, a proposição é desenvolver uma prática formativa mais pautada na observação e na escuta, em que a gente possa identificar, considerar, enfim, as expectativas e as necessidades de aprendizagem dos professores. Então, não se trata de uma formação com uma ideia de aplicar, né? Então, a gente não está trabalhando com a ideia de multiplicar, aplicar, que está muito presente nas redes, né? Então, isso já é algo que tem muita relação com esse princípio, né? Uma formação que é ali, que parte, né, das necessidades de aprendizagem dos professores, pensando ali nas necessidades de aprendizagem das crianças. Fortalece o vínculo com os professores, então, considerando as relações formativas ao mesmo tempo afetivas e exigentes, né? E a gente vem vivendo isso semanalmente, né? Às quintas-feiras, como à frente da coordenação desse curso, para os formadores, né, como a Rosaura colocou, em que a gente realmente vai desenvolvendo essas duas ações aqui, enfim, vai atuando de uma forma afetiva e, ao mesmo tempo,
exigente, né? Porque aqui, especificamente no nosso caso, a gente está falando de um curso de especialização. E a formação, ela é exigente nesse sentido de que a gente acredita, né, na potência do ser humano ali, seja professora, seja criança, então não parte de uma expectativa de subestimar essa capacidade, nesse sentido que ela é exigente e afetiva, porque ela parte dessa escuta, né? Olhar os professores também, que eles possam pensar um pouco sobre a sua própria história, alunos que foram, professores que foram, principalmente quando a gente está falando ali com formadores, né? Instigar esse professor a estudar, então todo o material ele é robusto de textos, né, de uma parte de fundamentação, e ele é um convite ao estudo, ao mergulho nessa ampliação desse conhecimento. Então, que possa, de alguma forma, né, refletir de um modo crítico, implicado, propositivo, e que, conforme as suas possibilidades, ele vá se desenvolvendo ali como pesquisador e autor. E aí, de novo, digo que a gente vem vivendo isso na prática, no curso, sentindo ali das pessoas que estão participando, que na grande maioria serão os formadores, né, do percurso, nesse lugar de se sentir implicado, pensar sobre a sua própria prática, autor, porque como não se trata de uma metodologia que reduz, né, para simplesmente ser aplicada, ela demanda um grau de autoria, um grau de autonomia, e aí, para isso, esse formador também precisa ali, de alguma forma, se deslocar, e esse professor, pensando no material especificamente, né, do professor também, né, então ele não tem lá uma coisa engessada no material do professor, desenvolva desta forma, né, ele vai trazendo ali várias possibilidades para que se possa fazer esse movimento, né? É uma atitude, eu acho que é um convite, né? Favorecer essa atitude de pesquisa da própria prática, seja como professor, seja como formador, registrar as experiências e os saberes experienciais. Então, o material todo vai fazendo essa produção de conhecimento profissional relevante a ser socializado com os pares, né? E que muitas vezes a gente se depara com ainda o professor muito solitário na sua sala de aula, com pouco espaço para viver esse coletivo, essa experiência, né? A Tatiana Rosaura já respondeu. Então, o curso já está acontecendo, a gente no momento está na disciplina 5, e foi um movimento do CNC, da equipe da Renalfa, com os municípios, os estados, e eles que fizeram essa indicação dos participantes, tá bom? Acho que um outro aspecto, né, da formação é contribuir para a desconstrução de mitos e modelos consolidados que pouco ou em nada contribuem com a aprendizagem dos estudantes. Então, acho que um exemplo disso também, que a gente vai discutindo no material, é o quanto essa ideia de que é espontâneo, de que as crianças, né, não aprendem numa perspectiva como essa, a gente escuta muito isso, né? Não tem evidências científicas, então, como se todas as outras coisas que fossem realizadas por si só tivessem, e o material, ele é todo repleto de muitas evidências, né? Então, acho que é desconstruir esses mitos e esses modelos consolidados. Quer completar algo, Rô? Então, eu queria falar uma coisa que é assim, que tem a ver com esse último tópico aí, né, da desconstrução de modelos. A gente está, na verdade, metido num movimento, digamos, pelo menos do ponto de vista do nosso desejo, que é revolucionário, né? Por quê? Porque o conteúdo da alfabetização que nós defendemos, ele já é muito diferente do que está posto por aí afora, né? Não é muito diferente porque a gente resolveu inventar moda, porque nós temos a nossa
fundamentação antiga das propostas relacionadas a como as crianças aprendem, então, como podemos ensinar. O nosso movimento é sempre esse, né? Vocês sabem disso, que é como as crianças aprendem. Ah, tá, é assim? Então, como que a gente pode organizar o trabalho pedagógico? Isso é muito, muito diferente de inúmeras situações que se vê por aí, das coisas que circulam na internet, que são atividades milagrosas para transformar crianças que não sabem em crianças que sabem, crianças supostamente pré-silábicas em crianças alfabéticas em não sei quanto tempo, e materiais vendidos a rodo, né? E às vezes em 10 vezes. Então, o que acontece? Nós estamos na contramão disso. Então, já é uma desconstrução, né? Já é uma transgressão do que é predominante, do que é estabelecido, do ponto de vista da alfabetização. Isso a gente trata lá no documento de apresentação, no fascículo de apresentação, destacando alguns pontos relacionados a isso. E aí, em relação à formação também, porque toda formação que predomina, ela é transmissiva, né? Ela é carregada da ideia de que a aprendizagem se dá porque alguém que sabe transmite informação para alguém que não sabe, e aí, magicamente, as coisas acontecerão, a aprendizagem acontecerá, né? Então, o que a gente vê acontecer com muita frequência, né? Programas de formação que pressupõem dizer ao professor como ele tem que fazer para que tudo ocorra lindamente lá na aprendizagem de suas crianças. Então, ele tem que conhecer o que é para ele fazer e substituir o que ele faz por aquilo que está sendo proposto. E aí, magicamente, vai se operar o milagre de que todas as crianças, então, vão aprender. Nós não estamos vendo isso acontecer, nunca vimos, na verdade, né? Então, o que a gente propõe é exigente, porque requer do formador a tematização da prática do professor, né, da professora, requer do formador que ele analise escritas das crianças junto com as professoras, que ele proponha atividades para as professoras realizarem, depois isso volta. Isso não tem nada a ver com transmissão de informação num modelo que é como se a formação fosse organizada a partir de aulas sobre assuntos, né? Então, o percurso formativo, ele é exigente, tanto do ponto de vista da alfabetização, que é o assunto central, né? Como do ponto de vista das metodologias propostas para que os formadores abordem com as professoras alfabetizadoras essas propostas didáticas de alfabetização que foram construídas nas últimas décadas e que são, temos certeza absoluta, convicção total, as melhores propostas para as crianças, que a gente chama de propostas reflexivas e contextualizadas, né? Então, estou dizendo isso porque não é fácil colocar em andamento um percurso formativo como esse. Não é à toa que tem um curso de especialização, que tem um material amplo, que nós estamos aqui discutindo com vocês pela segunda vez, que vai ter um curso de extensão para aprofundar esses conhecimentos. A gente está, na verdade, querendo fazer uma mudança de paradigma, já não é de hoje, né? E não adianta achar que é fácil, que basta ler o material que a gente já vai produzir a revolução didática e metodológica da formação que desejamos, né? Então, são pressupostos inegociáveis que estão na base de tudo isso
que são os materiais e as propostas, sejam os materiais escritos ou os vídeos, e mesmo o curso para os formadores que tiveram a chance de estar hoje na especialização, né? Uhum. Acho que pode passar, né? Bom, então a gente vai trazer aqui também em diálogo algumas possibilidades de uso dos materiais e das propostas, né, do percurso formativo. Pode passar, Camila. E acho que assim, acho que um ponto também, né, que é importante de marcar aqui é que essas possibilidades elas estão sendo pensadas no fazer, né, na experiência. Então, existe o percurso que foi planejado, foi escrito, foi pensado por essas 60 autoras, como Rosaura trouxe, e que é um material incrível para a gente fazer uso e que a gente vem trabalhando, mas já a partir das questões que foram surgindo ao longo desse curso, a gente foi sentindo necessidade de ir fazendo produções ou que apoiassem, né, a compreensão do material, ou propostas de ajustes considerando realidades diferentes. Então, é um pouco disso que a gente vai tratar agora e contar um pouco para vocês desse movimento que a gente tem feito. E que acho que, assim, claro que a gente está aqui à frente e compartilhando com vocês, pensando a partir desse material, mas também num sentido de mostrar e de abrir como nas próprias redes, pensar a partir do material o que é possível ali diante da demanda da rede, né? Então, esse aqui é do grupo, enfim, que tiver na formação, né? Esse é um exemplo de um subsídio, porque o material, quem já viu, né, o texto da pauta, ela é uma pauta super bem elaborada, com muitas orientações para o formador, e aí, às vezes, numa leitura mais rápida, no sentido de buscar ali a informação exata do que precisava, aquela pauta iria tratar, surgia ali algumas questões. Então, a ideia não é que isso substitua jamais a pauta, porque ela não tem essa função, mas ela é uma espécie de um roteiro, um subsídio, como está aqui no próprio nome, para o formador localizar ali. Bom, então a pauta 1, qual é o tema central mesmo? Situações didáticas. Então, isso é uma síntese, né? Ele apresenta uma síntese da pauta de uma forma bem objetiva, para que esse formador, então, tome conhecimento, né, daquilo que ela trata. Então, tem o tema central, quais são os objetivos de aprendizagem, eu não vou ler aqui todos, né, quais são os conteúdos e quais são as propostas metodológicas daquela pauta prevista para aquele encontro, né. E isso tem para as 10 pautas, esse exercício, né. Esse é um exercício que a gente entende. Então, embora ele já esteja aqui, ele é um exercício fundamental para o formador fazer, porque é a hora que ele é na hora do estudo, né? A hora que ele mergulha naquela pauta e ele consegue fazer essa extração, vamos dizer, desses aspectos que são prioritários para ele entender ali um pouco o movimento que ele vai fazer. Então, esse é um exemplo, né, de uma proposição aí de estudo, né? Eu acho que ela cabe muito na ideia do estudo do material. Pode passar. Eu só queria comentar isso que eu ia falar, se você quiser completar. Não, é que quando eu disse lá atrás que a gente tem num Drive os 5 subsídios que acabam sendo sugeridos adiante, esse é um, porque aqui tem uma parcial da pauta 1, só para vocês verem como é que funciona. Mas, na verdade, no texto integral tem as 10 pautas. Onde a gente acha que isso é fundamental? Digamos que num determinado município de vocês, essa primeira questão que está abordada aí, né, que são as situações didáticas fundamentais de leitura escrita e as modalidades organizativas do trabalho didático,
Vamos imaginar que isso tudo foi pensado e desenvolvido no ano passado com as professoras. Todas as professoras da rede fizeram essa discussão. E aí, olhando o conjunto do que está proposto nas 10 pautas, é possível que vocês pensem, eu acho que isso aqui eu vou deixar para uma retomada posterior, e vou começar no que está previsto na segunda pauta, né? A gente fez uma proposta, mas, como eu disse, nós mesmos ficamos sugerindo planos B, né? Porque a ideia não é que cada um pegue e implante a proposta tal como ela foi pensada, independente de qualquer circunstância, mas que vá olhando e fazendo isso que a Renata enfatiza muito, que é esse movimento de um formador que olha para a realidade e pensa, aqui, melhor isso e não aquilo, melhor começar por aqui, não por ali. Então, nós não fizemos uma estrutura imutável. Ela é boa, é a melhor que a gente achou, mas pode ser que em determinadas circunstâncias ela precisa ser transgredida, né? Pode passar. Eu acho que assim, também o que a gente revela desse movimento é essa flexibilidade que a gente tem do material. Agora, claro, para a gente poder, né, fazer esse movimento, é preciso conhecer o material. Né? Então, para tomar as decisões, é preciso conhecer o material completo. Então, de novo, acho que é super importante marcar que a ideia não é que isso simplifique, né? Pronto, aqui tem a versão simplificada e eu vou usar essa. Não, não é essa nosso objetivo nem a nossa finalidade aqui, mas é mostrar o quanto esse estudo do material, ele permite não esse engessar e essa ideia do aplicar, mas justamente de fazer essas escolhas a partir das necessidades das crianças de aprendizagem e dos professores, né? Então, aqui um outro exercício desse movimento de olhar para o material e pensar a partir dele, são os vídeos, né? Então, são 10 vídeos, como a Rosaura apresentou, e aqui a gente tem um exemplo, então, aqui uma parcial, do que trata o vídeo 8. Então, como formadora, né? Bom, tenho 10 vídeos. Qual vídeo eu vou escolher? Eu preciso saber o que o vídeo tem, né? De repente, muitas, né, de nós trabalhando na formação, a gente sempre manda, você tem um exemplo de um vídeo legal, de uma situação de leitura pelo estudante pesquisando, eu preciso disso, né? Esse é um movimento que está aqui. Bom, eu preciso disso. Em qual daqueles 10 vídeos que tem no canal do MEC, que tem autorização de uso, que está disponível para qualquer pessoa, porque às vezes a gente tem um vídeo muito bacana, mas ele não pode ser utilizado, compartilhado, não tem autorização, então são questões que a gente precisa cuidar na formação, né? Então, aqui, nesse episódio 8, do que ele trata? Então, são as práticas de leitura e escrita para aprender mais sobre um assunto. Está relacionado ao fascículo 4, né, que é prática de leitura e escrita de textos com função informativa, e neste material, neste episódio 8, esses são os assuntos, vamos dizer, as temáticas que são tratadas ao longo desse vídeo. Geralmente os vídeos têm em torno de 20, 25 minutos, acho que no máximo, não passa disso, porque eles foram pensados justamente para serem utilizados na formação. Os vídeos, né, só reforçando isso, eles não fazem parte do percurso explicitamente, porque quando o percurso foi produzido, a gente ainda não tinha os vídeos, nem a possibilidade de fazer vídeos, né? Isso foi acontecendo no decorrer, então o material já estava praticamente pronto quando os vídeos começaram a ser produzidos. Então, vocês não vão localizar nas pautas, no percurso, uma orientação, isso está no vídeo, tal, enfim. Então, esse é um outro exercício de assistir os vídeos e levantar quais são os temas, quais são as temáticas que estão envolvidas ali.
Esse é um outro subsídio, como a Rosaura falou, a gente fez lá, tem dos 10 vídeos, né? Mas, de novo, para um exercício de estudo para o formador, é maravilhoso da gente fazer e depois olhar e falar, nossa, não tinha me ligado aqui, ou faltou esse, enfim. Então, o material dos vídeos, essa é uma possibilidade de uso, porque a gente pode pensar em usar uma situação específica, usar o vídeo inteiro, isso vai depender da necessidade ali de cada um e do encontro que estiver pensando, né? Pode passar. 8h15 aqui. Bom, esse é um outro, e aí, assim, de novo, como isso foi sendo demandado a partir das necessidades que a gente ia enfrentando já com os próprios formadores, com o material em uso, né? Então, aqui são subsídios que vêm, como eu falei, desse saber já experiencial ali, a partir do material. O percurso formativo, o de formadores, os fascículos de formadores, eles têm como principal sujeito, né, de interlocutor ali, ou público-alvo deste fascículo, é o professor. Então, as pautas que vocês encontram no fascículo do formador são pautas pensando em encontros de professores e encontros de 4 horas. Porém, a gente sabe que em muitas secretarias, em muitos contextos, o que se pede hoje não é uma formação direta com os professores, mas é uma formação com formadores. Então, o material, do jeito que está estruturado, ele não atende a essa demanda de formar um formador. Por quê? Voltando lá no que a gente colocou nos pressupostos, formar um formador é diferente de formar um professor. O professor, ele tem que saber ali do conhecimento didático, o que fazer, como fazer, né, as intervenções. Quando a gente pensa em formar o formador, além de saber sobre isso, ele precisa saber como é que ele comunica isso para o seu grupo, seja professores, seja coordenadores, sejam gestores. As pautas dos fascículos, elas não estão pensadas para esse público. E essa, então, foi um outro exercício de pensar, bom, vamos olhar para essa pauta, que pode parecer simples, mas vimos que é um desafio bastante interessante também, né? E não tão simples. O que eu preciso ajustar? Não é só em relação aos tempos, mas não é só em relação... aqui em vez de eu falar professor, eu falo formador, né? Tem ajustes que são de diferentes naturezas. Então, a gente produziu e está produzindo, e para esse material a gente tem contado com a ajuda da equipe de tutoras que participam do curso de especialização, né, o qual Rosaura e eu coordenamos, e elas têm mergulhado lá nesse material, então, das pautas de professor, pensando na formação dos professores, pensando na formação de formadores. Um outro ajuste também é que as pautas que estão nos fascículos, elas foram pensadas para encontros de 4 horas. Porém, nem todo o território, nem todo o município, toda a rede tem essa possibilidade de encontros de 4 horas. Tem redes que trabalham com encontros de 2 horas. Tem redes que trabalham com encontros de 8 horas. Então, como é que eu ajusto essa pauta? Não só pensando no público, então, para formador, mas pensando no tempo, para 2 horas. Em que momento que eu corto? Que escolha eu faço? Eu coloco isso e depois no outro encontro, quando é 8 horas, o que eu mantenho de uma pauta com outra? Então, assim, são muitas decisões, e por isso que é um curso que também que pensa especificamente na formação dos formadores, porque essas são demandas que os formadores têm no seu dia a dia. Está no nosso colo isso, como formador, tomar essas decisões. Bom, aquele material é para 4 horas, eu só tenho encontro de 2, o que eu faço? Bom, esse material está direcionado a professor, mas eu vou trabalhar com coordenador. É a mesma coisa? Não, não é. Né? Então, se a gente tem essa escuta, se a gente parte desse lugar, desse profissional que a gente considera, com as suas experiências, com seu espaço de atuação,
a gente precisa pensar sobre isso com aquilo que a gente vai propor, né? Então, pode passar. Então, só para mostrar para vocês, Rosaura, acho que esse você podia ler, né? Sim. Aqui é um texto maravilhoso que a gente recebeu de duas coordenadoras, Gilmara Cota Mendes e Apoliana Cota Martins Alves, que são coordenadoras na Secretaria Municipal de Educação de João Monlevade, em Minas, né? Qual é a importância desse relato delas? Elas não foram contempladas no município de João Monlevade com a possibilidade de participar do curso de especialização. Mas o que elas fizeram? O que a gente deseja é que todos que não foram contemplados e tenham interesse em desenvolver o trabalho, façam. Mergulharam no material e foram encontrar no material aquilo que respondia às suas necessidades, né? O nosso grande princípio é sempre esse, né? De que na sala de aula a gente precisa olhar para as crianças buscando atender às suas necessidades de aprendizagem, na formação, olhar para os profissionais buscando atender às suas necessidades de aprendizagem, às suas necessidades formativas, nas secretarias de educação, olhar para as escolas, buscando responder às suas necessidades de gestão e tudo mais, né? Então, foi o que elas fizeram, olharam para a própria realidade e foram buscar no material aquilo que achavam que podia contribuir. É um relato lindo, é um dos 5 textos que estão disponíveis, né? Então, o primeiro é aquela estruturona das 10 pautas, o segundo é o material que compõe os vídeos, né? Os conteúdos dos vídeos, o último que a Renata mencionou é um ajuste de 2 pautas, né? Como um exercício para formadores, uma vez que o material não se destina diretamente a eles, e aqui essa lindeza que é quem foi lá no Avamec, no canal, na playlist do canal do YouTube do MEC, buscar resposta para suas necessidades formativas lá da rede. Eu vou ler esse fragmento apenas, mas lá no material que eu me referi, que tem o link lá, no slide anterior, vocês encontram o texto inteiro. O material do percurso formativo de alfabetização inicial, 1º e 2º ano, tem sido utilizado como referencial para subsidiar nossos encontros. Num primeiro momento, nos apropriamos do conteúdo realizando a leitura dos cadernos do formador e do professor, reconhecendo-os como materiais potentes e necessários para fortalecer o desenvolvimento profissional dos nossos educadores. Consideramos essencial perceber que o conteúdo desses materiais está alinhado à concepção de alfabetização que defendemos, na qual experiências contextualizadas, significativas e intencionais de participação das crianças em práticas sociais de oralidade, leitura e escrita são imprescindíveis. Paralelamente, assistimos aos vídeos disponibilizados no canal do MEC no YouTube. A cada episódio, identificamos situações didáticas vivenciadas por professores reais em salas de aula semelhantes às nossas. Percebemos esse recurso como uma estratégia valiosa para tematizar a prática e exemplificar as possibilidades das propostas apresentadas. De posse desse rico material, analisamos como ele poderia contribuir para atender às necessidades formativas dos professores, coordenadores pedagógicos e gestores da nossa rede. Adaptamos conforme nossa realidade e contexto a pauta formativa, e ela começa a contar o que elas fizeram na pauta dos professores, dos gestores. É uma lindeza, gente. Depois vocês vão poder acessar o material integral. Nosso sonho de consumo
os municípios fazendo isso, né? Quer dizer, indo lá na VAMEC, conhecendo o material escrito, indo lá na playlist do canal do YouTube, conhecendo os vídeos. A gente já está dando aqui o caminho das pedras, né? Então, no material escrito temos tudo isso, cada fascículo é assim organizado, aí tudo isso que a gente foi contando. No caso dos vídeos, temos aqui esses conteúdos, vídeo a vídeo. Agora, gente, usem esse material para responder às suas necessidades localmente, né? Porque o que acontece? No âmbito do curso de especialização, que são esses 800 profissionais de 26 estados do país, só um não participa, né? Ali precisa acontecer tudo de maneira muito articulada com o que foi previsto na RENALFA, que é a Rede Nacional de Articuladores, com toda uma estrutura que ali se definiu por um determinado caminho, um determinado formato. Aí começa em maio, começa em agosto, começa ano que vem o percurso na rede. Lá em João Monlevade, que nem está na especialização, eles já começaram, antes até dos que estão oficialmente no curso de especialização. Então, a gente está trazendo um exemplo, mas tem outros municípios que estão nessa mesma direção. E a gente gostaria, inclusive, de aqui fazer um pedido a vocês, que se no município de vocês, ou municípios que vocês conhecem, esse movimento, como foi descrito aqui pela Gilmara e pela Poliana, estiver acontecendo, que vocês nos informem, porque a gente vai fazer circular esses relatos, igual estamos fazendo aqui a partir desse que chegou de lá do município mineiro. Tá bem? Pode passar, eu acho que aqui elas trazem de novo isso que eu estou dizendo, né? Em momento algum elas reduzem, né? Mas elas partem desse lugar, a gente se apropriou do material, é o sonho de consumo mesmo, né? A gente se apropriou dos vídeos, então você vê que tem todo um movimento de estudo e de apropriação. A gente fez aqui também, aí a partir de algumas demandas que foram surgindo, alguns municípios que já estão começando a pensar, a Adriana colocou aqui que estava muito triste porque não tinha tido acesso, mas que está descobrindo que sim, ela pode fazer uso do material pensando lá na sua realidade. Outros municípios estão começando esse movimento, então para a gente é super importante saber, ter notícias, né? E aí a partir dessas informações que estão chegando, a gente também foi fazendo esse exercício aqui de pensar em possibilidades, olhando para o percurso, conforme a realidade local, né? Então, um caminho é esse de usar todos os fascículos, tal como sugerido pelo percurso, envolvendo todas as escolas da rede, por responderem a necessidades já identificadas, né? Então, esse pode ser um caminho que a rede, enfim, aquele território define, né, como necessário. Um outro caminho tem a ver com essa questão de identificar qual é a necessidade de aprendizagem das crianças e dos professores daquela rede, daquele contexto, daquele território, e aí, a partir disso, fazer a seleção dos fascículos, textos, vídeos, para serem trabalhados com os respectivos grupos, né? Então, por exemplo, aqui, um determinado lugar entende, né, um determinado território, que é preciso fazer uma formação com os gestores para discutir essas questões da alfabetização nessa perspectiva, né, da gestão escolar, então, desse compromisso com a alfabetização. Que material, dentre todo, né, do percurso, vai contribuir para esse trabalho com os gestores especificamente? Então, em todos vocês vão ver que a gente coloca a sugestão do fascículo de apresentação. Por quê? Porque é ele que traz todo o embasamento teórico do percurso completo, né? É dali que parte as discussões todas que virão. Então, o fascículo de apresentação, ele
ele é estruturante, né? Ele é um terreno ali da onde a gente dá os primeiros passos. No caso dos gestores, como o Rosaura apresentou, o fascículo 6, ele é dedicado ao gestor, né? Ele é um convite a um curso autoinstrucional. O gestor, ele pode seguir fazendo as propostas que estão ali a partir dos textos e desenvolver esse trabalho. Mas, se é uma iniciativa da própria secretaria, né, essa é uma possibilidade, o fascículo de apresentação, fascículo 6 e o vídeo 10. Então, esse é um conjunto, vamos dizer assim, um combinado que atenderia os gestores. Só esse? Não, essa é uma sugestão. Pode ser que vocês, a partir do estudo do material, considerando as demandas que vocês têm lá na realidade de vocês pensem numa outra composição. Não, sabe o que ficou interessante? Fascículo de apresentação, o 6 mais o vídeo tal e o vídeo 10. Então, aqui é uma possibilidade, né? A outra, pensando no caso das professoras alfabetizadoras. Então, a gente tem, por exemplo, alguns municípios, alguns territórios que trazem para a gente o contexto de professoras que são iniciantes na profissão, né? Ou elas são experientes na profissão, mas elas têm pouco conhecimento da abordagem que a gente trata aqui no percurso formativo, essa alfabetização reflexiva e contextualizada. Então, pensando nesse público, uma possibilidade, um caminho, né, é o fascículo de apresentação, trabalhar com as pautas 1 e 2, né, que elas estão lá concentradas no fascículo 1, e os vídeos 1, 2, 3 e 9. Então, esse é uma outra composição, né? Por que a gente pensa nisso ou sugere isso? Eles apresentam as concepções de base do percurso formativo, abordam as 4 situações didáticas fundamentais que elas vão ser discutidas ao longo todos os fascículos, né? As 4 situações didáticas fundamentais na alfabetização inicial, elas aparecem. E aí, trazendo aqui, né, para quem ainda talvez isso possa ser mais distante, as 4 situações didáticas são a leitura e a escrita pelo professor, né, e a leitura e a escrita pelo aluno, né? Então, nesse material aqui, nessa composição, a gente tem esse acesso, né, a essa discussão, a essa questão da heterogeneidade. Então, as crianças com diversos saberes, como é que eu lido com isso na sala de aula, o que é essa ideia de criança protagonista, qual é o papel da professora. Então, é uma coisa bem basilar no sentido de estruturante para quem tem pouco conhecimento em relação a isso. Isso por um primeiro momento. Depois, como é que a gente vai caminhando e aprofundando nessas discussões. Então, tem os vídeos 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e as demais pautas. Então, aqui é um exercício de composições que a gente foi fazendo. Pode passar. E pensando nesses contextos, de novo, pode ser que vocês tenham nos territórios de vocês outras situações. Não, a gente não tem essa específica, né? Por exemplo, professoras experientes na abordagem do percurso. Não, já é uma rede sabida, que há muito tempo vem fazendo esse tipo de formação. Então, o que a gente pode trabalhar para aprofundar? Então, de novo, qual é a maior necessidade de aprofundamento? Na nossa experiência, a partir daquilo que a gente vem acompanhando, seja como formadora, seja no curso, seja em outras frentes de trabalho, a discussão de leitura pela própria criança é o que menos menos feito nas formações. Geralmente a gente discute muito a questão da escrita pela criança, a leitura pela professora, mas a leitura pela criança é um tema que ainda é pouco abordado, né? E atualmente ele é um tema fundamental quando a gente quer discutir essas questões que chegam sobre fluência, o que é fluência, sobre essas avaliações, aquilo que elas demandam das crianças e o que de fato é uma situação rica de aprendizagem em relação à leitura pela própria criança. Então, que material que traz isso? Então, as pautas 3 e 7, os vídeos 5 e 8.
Um outro tema, a Rosaura comentou, é a leitura e a escrita com função informativa. A gente discute muito na formação, nas redes, a leitura e escrita de textos literários, né? Mas pouco a discussão de textos com função informativa, textos de estudo, que as crianças, né, vão desenvolver ali as práticas de pesquisa, de estudo. Então, se esse é um aspecto a ser aprofundado, o fascículo 4, o vídeo 8, eles são de grande apoio e contribuição. Um outro conteúdo que também, no caso de professoras mais experientes e que demandam um aprofundamento, é a discussão das práticas de oralidade, que estão presentes, então, na unidade 9 e na pauta 9, né? Mais rapidamente aqui, por conta do nosso horário, porque a gente sempre quer abrir para ouvir vocês, isso também já surgiu, já circulou, né? Então, por exemplo, eu tenho um grupo de escolas, isso foi um exemplo que aí chegou concretamente para mim, eu tenho um grupo de escolas que a gente identificou que tem um número elevado de crianças que não compreenderam o sistema de escrita alfabética e estamos pensando num trabalho específico para fazer com essas professoras, para apoiar o desenvolvimento de um trabalho que seja interessante. Então, quais materiais que ela vai fazer uso, que pode ser apoiar o fascículo de apresentação, né, como já coloquei aqui, fascículo 1 e 2, que traz essas discussões com bastante ênfase, e o fascículo 5 na unidade 10, que retoma algumas dessas discussões que foram feitas tanto no fascículo 1 como no 2. Tem vídeos, vídeo 1, vídeo 3, vídeo 5, vídeo 6, que vão apoiar, né? Essa outra demanda que vem chegando das redes, a live que a gente fez essa semana sobre a avaliação especificamente, né? São as avaliações externas, avaliações que vão dizendo ali das crianças o que elas, né, em relação às aprendizagens. Então, é um número grande de crianças que não leem com autonomia, que não têm influência, enfim. Essa é uma demanda que vem chegando. O que a gente pode pensar a partir desse material? Então, tem pautas que já trazem essa discussão mais focada nessa situação da leitura e vídeos também, assim como os que estão aqui. E, por fim, um trabalho, na nossa rede a gente acha que a gente tem que avançar na discussão de produção de texto, né? Então, qual o material que vai me ajudar a pensar nessa discussão? Então as pautas 1, a pauta 6, a pauta 8, a 10 e esses vídeos, né? E outras tantas que a gente pode pensar a partir da realidade de cada um, né? Então, aqui são, de novo, sugestões, possibilidades de um exercício que a gente fez a partir daquilo que foi chegando e nos solicitando pensar um pouco, né, a partir do material e daquilo que a gente pode estar propondo. Rô, você quer complementar? Eu acho que esse é o último slide, não é? Não, tem mais só uma gracinha. Então faz aí a gracinha linda. Que todas as crianças tenham a oportunidade de aprender e se encantar na escola é o que nos mobiliza, né, a gastar nosso tempo, nossa vida, nossos dias, nossos tudo, né? E aí a formação de professoras alfabetizadoras e a formação de formadores é meio para essa lindeza que tanto buscamos acontecer, né? Que são crianças encantadas, animadas com o conhecimento, com uma postura de estudante que é nosso sonho, né? Nosso objeto de desejo. Então, isso tudo é o que está na base das ações que a gente tem feito incansavelmente, já não é de hoje. Nós, que aqui estamos, e outros tantos educadores desse país, para tentar ver se a gente consegue ir mudando o paradigma tão consolidado, tão predominante, né? E seguir nessa linha aí de contribuir para esse país melhorar a alfabetização que oferece às crianças e, consequentemente, para que as crianças possam
ter uma aprendizagem cada vez melhor, mais adequada, contextualizada, reflexiva, né, que é tudo que a gente defende como um atendimento do direito básico à aprendizagem na escola, né? Então, é isso, e a próxima página tem uma solicitação a vocês, né, de que, por favor, divulgue as ações da rede, o site da rede, convide outros educadores a se associarem também. Como vocês viram, tanto na fala da Priscila quanto da Giovana, muitas coisas vão acontecer no segundo semestre. Então, é importante estar associado, né, à rede para poder constituir essa comunidade aí que, a nosso ver, tem tanta importância para marcar uma posição nas políticas públicas do país, na realidade das redes e no avanço do conhecimento que é tão necessário, né? E aí a gente abriria agora para, agradecendo as palminhas todas, as avaliações otimistas, as opiniões elogiosas, a gente abriria para vocês colocarem questões, perguntarem, comentarem, nesse período que a gente tem aqui até o final. Antes de chegar no fim, vamos fazer uma foto de todo mundo, gente? Que tal? Para marcar esse momento histórico, nosso encontro de atualização, que é o quarto, né? Vamos lá? Priscila, você é boa de print aí? Pior que não. Camila... Camila, eu acho que tem que desafixar as duas para a gente conseguir pegar mais gente. Isso. Ah, tá. É isso que eu ia falar. Meu print está quebrado. Tá, vou fazer por aqui também, tá? Faça Tá aqui ótimo. também. A telinha é pequenininha, ela não é muito boa, porque eu vou deixar para você, então, Júlia. Tá bom. Eu faço a minha parte, que é o 1, 2 e já, tá bom? Eu sou A mestre de cerimônias. mestre de cerimônias desse pedaço oficialmente. Vamos lá, então? Então vamos, 1, 2 e já. De novo? 1, 2 e já. Aí. Peraí, Rosária, vamos fazer de novo, porque o pessoal tá jogando Quantas coraçõezinhos vezes for preciso. e os coraçõezinhos estão tapando os rostinhos do pessoal. Então, sem coraçõezinhos por uns minutos, tá bom? Vamos lá, então. 1, 2 e já. Oi, Júlia. Quem Oi, puder maravilha. fazer prints, depois compartilha com a gente, tá bom? Rosaura é o passarinho do fotógrafo. Exatamente! Você é velhinha, hein, Regina? Ó, esse negócio de passarinho, do cuco, não sei o quê. Vamos lá, então. Quem quer falar? Quem quer tomar a palavra aí para a gente trocar uma ideia? A gente correu, que é justamente para ter essa parte boa. E se vocês não falarem, a gente segue falando sem parar até 9 horas da noite, né, Renata? Ah, sim. Assunto não nos falta, né? Pronto. Bruna. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Eu queria fazer uma pergunta, é uma dúvida. Eu sou do estado de São Paulo, aqui da cidade de Suzano, e a gente está recebendo formações aqui no município do Alfabetiza Juntos. E eu queria... E eles vêm com essa proposta dizendo que é no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Eu queria que vocês me esclarecessem essa questão. Se vem mesmo do Criança Alfabetizada, se tem a ver com esse programa, ou se é uma coisa paralela vinda do estado de São Paulo. Quer que eu falo, Renata? Pode começar, depois eu complemento.
Então, Bruna, essa sua questão ela é de muita gente, porque o que acontece? O chamado Compromisso Nacional Criança Alfabetizada é um grande guarda-chuva, como a gente costuma dizer, aonde dentro dele tem muitas ações. Tem ações de avaliação, tem ações formativas, tipo essa que você está falando, tem muitas partes, né? Porque uma premissa do compromisso é que os estados têm que funcionar de maneira parceira com os municípios. A ideia é linda, né? Pensa, os estados funcionando em parceria com os municípios para resolver as questões básicas que estão desafiando, blá, 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 blá. A gente poderia falar um monte de coisa a esse respeito. E aí, os estados têm autonomia para pensar, junto com os municípios, os seus caminhos. Essa é a lógica que está na premissa do compromisso. Só que a realidade nem sempre sai do jeito que foi pensado conceitualmente, porque a ideia é linda, né? Você tem estados e municípios funcionando em parceria e que ainda pensaram ações conjuntamente para resolver suas necessidades, vão buscar o material que considerarem mais adequado e tudo mais. Então, o que somos nós dentro do compromisso? Nós somos um percurso formativo para professores de primeiro e segundo ano, que é uma das partes desse guarda-chuvão. Isso faz com que muita gente pense, nossa, mas que contradição, lá no meu estado está acontecendo uma formação que não tem nada a ver com o que vocês estão falando? Tá. Por quê? Porque essa proposta de dar autonomia para os estados pensarem junto com os municípios aquilo que resolve suas questões resultou em práticas sensacionais em alguns lugares e em práticas estranhas em outros, né? Mas é o que está posto. Então, por exemplo, o que o Ministério da Educação fez quando a gente definiu esses caminhos todos que compartilhamos aqui com vocês? Que o curso de especialização seria oferecido para 800 formadores do país e que, em cada estado, cada grupo dali do estado ia definir quem queria para a especialização. Em alguns lugares foi sensacional, se fez edital, em outros lugares as pessoas reclamam porque não saiu do jeito que elas acham que seria democrático. Não ficaram nem sabendo, né? Não, alguns não ficaram nem sabendo. Só que o Ministério da Educação não tem como se meter nesse pedaço, porque ele próprio defende que tem que os estados terem autonomia para pensarem junto lá com os municípios. Então, são contradições do processo que, infelizmente, a gente não tem como, não tem como resolver. E só para complementar, Bruna, esse é um desenho que está no Brasil todo, então isso não é especificamente São Paulo, tá? Essa é uma realidade que está acontecendo e a gente vive isso no próprio curso com os estados que têm os seus programas, né? Alfabetiza Juntos e por aí, São Paulo, e depois vai variando essa nomenclatura, né? E a própria questão do curso, com esses encontros, com essas pautas. Então, isso não é específico de São Paulo, isso está geral, né? Por conta desse próprio desenho que o MEC acabou sugerindo, né? É a Daiane. Estão me escutando bem? Sim. Estamos. Vou ligar a câmera para que vocês possam me ver. Fiz uma cirurgia, mas estou bem. Eu acho que eu posso ajudar até um pouquinho a Bruna. Eu sou uma professora, trabalho com a formação do SESI, que está acontecendo no estado de São Paulo,
do Alfabetiza Juntos, e a gente tem muita correspondência, né, com essa aliança do SESI com o Estado em fazer formações do currículo em ação deles. Não, nessa fala, eu não conheço essa fala que a gente trabalha dentro desse compromisso. Porém, né, a gente sabe que todas as bases da educação, elas se conversam. Então, o que a gente faz hoje é buscar uma educação de qualidade, levar um pouquinho do que a gente pode em educação. Então, é por isso até que eu estou aqui e que faço aí o curso hoje de Profa, né, com a Rosângela Veliago, ela esteve presente também nos nossos workshops, então, a gente está tentando fazer uma educação de qualidade e eu acho que esse é o caminho, né, que a gente possa falar de educação, que a gente possa defender, né, quem faz educação e melhorar, assim, aquilo que a gente vem desde 1980 falando e parece que nada acontece. Mas a gente vai em doses homeopáticas, mas fazendo o possível. Obrigada. Mara. E acho que só... uma boa noite. Acho que só para complementar essa fala, dentro dessa formação aqui no Estado de São Paulo, mas no Brasil todo, como já disse a Renata, está acontecendo isso, né? Eu acho que vai além. Eu acho que o MEC podia ter alguma maneira, lógico, descentralizar, cada qual fazer a sua, seguindo as premissas do que está dentro do programa, mas pelo menos que a gente tenha especialistas em alfabetização. Às vezes tem pautas muito bem elaboradas, desde o conceito até a metodologia toda, mas com quem vai fazer essa explanação toda, essa elaboração toda com os professores, não são especialistas, não conhecem nada de alfabetização. Então, como é que eu vou falar e trazer uma boa fala sobre alfabetização quando eu não tenho a mínima noção de um processo de alfabetização mesmo? Então, tem que ter esse cuidado, independente de quem venha, de qualquer estado, pautas muito boas que morrem na praia, no sentido do estudo, da teoria e prática, porque não são especialistas, ou então, não tem prática nenhuma de alfabetização. Tem razão, Mara, são as contradições absurdas que a gente vive, né? Em outras áreas, se a pessoa não tiver conhecimento daquilo que ela vai abordar, dificilmente ela terá a chance, né? Mas na educação, pode. Infelizmente, né? Infelizmente. Infelizmente. A Elba está de mão levantada também. Olá, eu estou aqui já de pijama, gente. Eu nem queria abrir a câmera, mas vamos lá. Não, é porque aí eu sou formadora municipal aqui em São Paulo, né? E aí o que as meninas vêm trazendo me faz refletir sobre alguns movimentos, né? Eu também sou articuladora, e aí eu tenho reuniões junto com os articuladores estaduais e eu recebo formação do SESI, que a outra colega comentou também, né? Por conta do Alfabetiza Juntos, então eu recebo formação municipal, estadual, e faço a especialização do MEC. Então, é Estado, município e União. E aí, o que a gente percebe é realmente essa diferença de concepção, né? A do município se filia muito à especialização que nós estamos fazendo, que a Rosaura apresentou aqui. Mas, e quando nós vamos nas formações do Estado, eu percebo pela postura das colegas isso que as meninas vieram trazendo, de o profissional do Estado é um profissional da DREI, não necessariamente um especialista em alfabetização, mas eles são os articuladores estaduais. E as formações do SESI também é curioso, porque elas, pelo menos a minha formadora se filia à concepção, só que ela tem que trazer, pelo menos foi a impressão que eu tive, obrigatoriamente algumas questões, por exemplo, com o currículo paulista e a fluência leitora, que não tem nada a ver. Então, na mesma formação, eu vi Délia Lerner e fluência leitora conectados. Eu fiquei um nó na minha cabeça. Mas parece que ela fica tentando trazer, avançar a discussão, né? E é um grande desafio para a gente, né? Essas diferenças que a gente tem e a nossa luta pela manutenção de um currículo aqui, pelo menos na cidade, enfim,
a gente vem acompanhando esses movimentos e é o que vocês têm trazido, né? As contradições. Sim. É por isso que a gente sempre diz que nós não somos uma concepção predominante no país. Não somos. E estamos na luta para avançar cada vez mais, né? O que a gente poderia ter feito quando houve o convite do MEC para que a gente fizesse esse percurso formativo acontecer? A gente poderia ter dito, não, isso vai criar uma contradição, porque o que predomina hoje é outra coisa, mas a gente foi na linha contrária. Não, nós vamos lá, nós vamos buscar, nós vamos oferecer tudo que a gente sabe, porque alguma coisa vai ficar de bom na educação desse país, na alfabetização das crianças e tudo mais. Só que aí na ponta, para vocês, essa contradição aparece, né? Mas a gente achou melhor apostar por aí. E apostar que vocês vão saber fazer a peneirada geral aí para oferecer a melhor proposta para os professores, se forem formadores, e a melhor proposta para as crianças, se forem professoras, né? Rosinha. Rosinha. Oi, gente, boa noite, já quase no finalzinho. Queria dizer que nessa jornada eu já ocupei muitos lugares, agora eu estou no município como articuladora municipal, e queria concordar com o que a Mara disse, e a Elba e as outras colegas, que é muito difícil viver essas contradições todas, né, e observar como as coisas vão se conciliando. Mas eu penso que é o que você acabou de dizer, Rosário, a nossa bandeira é a mesma, e a gente tem que manter ela erguida, né, então, no nosso lugar, onde estivermos, a gente consegue, em alguma medida, ir conciliando para poder trazer essa discussão. E eu queria... A Giovana, no início, disse da ampliação, talvez seja uma ampliação, a extensão que venha pela Universidade da Bahia, pela Federal da Bahia, é uma ampliação de formadores? Porque, por exemplo, eu mesma sou articuladora e não tive nenhuma oportunidade nem sei quem são as pessoas do Estado de São Paulo que participam dessa formação dos especialistas, né? E eu queria saber se isso vai substituir ou a gente vai aprofundar a partir do lugar que está, como é que vai ser isso? Então, Rosinha, não é uma ampliação do curso de especialização. Sim. Esse tem vida já definida, até meio do ano que vem, e não tem até agora, pelo menos, perspectiva de uma de ampliação, segunda turma, né? Não. Por isso que a gente está tentando essas outras saídas, né? E esse curso de extensão é para aprofundar o conhecimento de quem já tem e que quer desenvolver algo lá. Que é muito bacana também, mas eu fico pensando que 800 para o Brasil não é nada, né? Tudo é pouco. Tudo é pouco, porque 800, você fala, nossa, 800 é bastante. Divido por 26, não dá nem 30 por estado. Muito pouco. Né? E aí é uma guerra, quem vai, quem não vai, aí tudo aconteceu nessa guerra. Mas a gente está apostando que o material estando disponível nova MEC, sim. No canal do MEC, do YouTube, né? E a gente criando esses movimentos de circulação de informação e tudo mais, que as coisas vão acontecendo a partir de vocês próprios. Não, eu quero fazer lá no meu município de São Bernardo do Campo, vamos ver com quem dá para a gente se juntar lá, e pode fazer algo semelhante ao que as meninas estão fazendo em João Molevade, né? Em alguma medida a gente já está fazendo, já está usando. Queria dizer que com os coordenadores nós começamos pelo vídeo de rotina e foi uma discussão bem importante para poder colocá-los no lugar do seu papel e de como acompanha essa rotina. A gente faz isso, mas as contradições não são fáceis da gente driblar, né? Mas se você puder fazer um registro e mandar para a gente o que vocês já fizeram, vai ser sensacional, porque como a gente circulou esse, pode circular outros. Sim, pode deixar. Você e todo mundo que está aqui. Tá certo, tá certo. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Kelly. Ô, Pri, você cuida do tempo aí, tá, Priscila?
Não, tá bom, a gente tem uns 2 minutinhos aqui, mas acho que a Kelly está de mão levantada, acho que dá para poder. E tem uma pergunta no chat também. Tá. Olá, boa noite. Eu espero aqui. Eu vou ser breve, né? Primeiro, agradecer essa oportunidade, né? Eu sou nova aqui, mas para dizer que tudo que foi falado vem muito de encontro com o que nós acreditamos lá no nosso núcleo, em Arujá, né? É um núcleo pequeno, né? Somos poucas pessoas ali para trabalhar no ensino fundamental, mas estamos bastante empenhados em trazer essa formação para o nosso município, que vai começar agora em agosto. A nossa formação, ela vai ser no horário oposto ao horário de trabalho, então, inicialmente, eu até pensei assim, não vamos ter muitos professores que vão se manifestar querendo a formação, mas graças, assim, a Deus, que nós temos aí no nosso município bastante professores interessados em iniciar a formação. Então, eu estou falando aqui mais para agradecer, né? Todas as questões levantadas foram muito importantes em relação aos pressupostos da formação, né? Eu acredito muito na questão da autoria, do professor, ele ter essa capacidade de conseguir, dentro da sua sala de aula, se organizar de uma forma para atender os seus estudantes, e eu acredito que o material vai vir de encontro, sim, para o nosso município, e a gente vai continuar falando aí com vocês, trazendo informações do nosso município, tá bom? Maravilha. Muito obrigada. Maravilha. Só tem mais do que uma pergunta no chat da Luciene, que talvez até tenha sido respondida, mas se vocês quiserem comentar, essa é realmente uma questão do programa, a hora que vocês estavam falando da autonomia, né? E do regime de colaboração. Essa autonomia dos estados e municípios não garante que haja uma uniformidade nos pressupostos, como vocês têm visto essa questão? Eu acho que a gente meio que já respondeu mesmo, né? Realmente não tem, né? A Rosinha trouxe na fala dela, outras também, a Bruna, enfim, essa uniformidade dos pressupostos. Eu acho que uma contribuição do curso, do material, embora para algumas possa parecer mais do mesmo, ir tendo essa compreensão do que é de fato, que é diferente, né? Porque é isso que alguém trouxe. Até que a gente não possa fazer nada, mas já é algo eu reconhecer que uma defesa de influência leitora ao lado de uma fala de Délia Lerner, no mínimo, é incoerente. Isso tem que me causar um espanto, e eu não embarcar e falar, nossa, olha que bacana, eles trouxeram Délia Lerner. Ok, trouxeram Délia Lerner, mas está aqui ao lado de uma discussão de influência leitora. Então, no mínimo, né, vamos dizer assim, no limite, é esse desconforto e a gente entender de que não é a mesma coisa, né? A gente não pode dizer que não, que ótimo, tá tudo igual. Não vamos nos iludir. Eu acho que isso faz parte dessa resistência aqui, como a Rosaura colocou, né? E aí buscar nessas brechas, essas possibilidades de fazer um trabalho que seja interessante, significativo e que a gente defenda, né? Mas reconhecer que não é o mesmo, eu acho que, assim, é fundamental, porque a gente está num contexto onde tudo parece a mesma coisa, está todo mundo defendendo a mesma ideia, só que há diferenças de como a gente defende essa ideia, do como a gente pensa essa criança, de como a gente pensa esse professor. Então, isso não dá para pasteurizar e falar que é tudo igual, né? Eu acho que talvez essa seja uma contribuição aí. Rosaura, que já deu o nosso horário. Eu acho que a gente, até uma falava uma coisa que é assim, o papel aceita tudo, né? A gente pode dizer que as pautas hoje em dia aceitam tudo. Cabe a quem é o destinatário delas, né? Fazer essa separação, isso sim, isso não, porque a gente vive hoje um movimento muito diferente do que viveu na época do Profa, nos anos 2000. Nós temos que ter essa clareza. Na época do Profa, a gente pairava praticamente absolutos, né? Era uma política pública do Ministério da Educação que disponibilizou para o país um material de altíssimo nível, que naquela época já era
nossa, como é possível ser tão bacana, né? E ainda era impresso para todos os professores nas suas escolas. O que a gente vive hoje, passado 25 anos, é outra história, né? E a gente não era predominante enquanto paradigma naquele momento, mas as condições eram muito mais favoráveis. Hoje a gente continua não predominante, mas com condições mais desfavoráveis. Então, a luta agora é mais aguerrida ainda. Mas por isso estamos aqui, né? Se a gente não gostasse de desafio, não podia estar na educação, menos ainda na alfabetização e na formação, né? Então, acho que seguimos na luta. Ninguém solta a mão de ninguém, né? E a rede é um caminho, né? Para a gente se sentir... Nos constituir numa comunidade de luta, né? Que é isso. Parece que não, mas lutar no âmbito das ideias é lutar bravamente, não é qualquer coisa, né? Verdade. A gente agradece a participação de todos vocês. A Priscila vai falar umas coisinhas bonitas agora, e a gente gostou muito de estar aqui junto e poder saber que estamos juntos, né? Isso aí, muito bom, muito bom. Coisinhas bonitas, não Sim. sei, só para dizer que a maioria assinou a lista, a gente está acompanhando aqui as respostas, e é por ela que a gente vai poder emitir os certificados, que em breve vocês receberão. Qualquer problema que vocês tiverem, entre em contato com a gente, né, porque às vezes cai em spam, e aí a gente olha direitinho, tá? A gente tem nosso próximo encontro em agosto, que é da rede latino-americana, e a gente vai começar a fazer divulgação, e a gente conta aí com a colaboração de vocês. Obrigada, Renata e Rosaura, eu não tinha visto ainda essas adequações que vocês estão sugerindo, achei super bacana, então acho que levamos aí conhecimento do material e também possibilidades de uso, né? Então, acho que para dizer para vocês que a rede também pode apoiar vocês nesse desenvolvimento dessas pautas, né? Então, acho que contem conosco, eu acho que isso que é bem bacana a gente poder pensar aí agora, daqui para frente, né, nesse desenvolvimento. Tá bom, gente? Boa noite a todas as pessoas, obrigada e... Obrigada, Pri. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau, gente. Bom descanso. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Muito obrigada.